E aí, gente, tudo bem? Vamos lá, continuar o vídeo anterior, né? A nossa temática, primeira temática da aula de hoje é o regime jurídico administrativo, que é o regime que se aplica para a administração pública. Nós vimos no vídeo anterior que são as normas, as regras, os princípios que norteiam a administração pública, certo? Sempre. Administração pública particular, posição vertical, administração pública sempre vai estar acima do particular, em face do interesse da coletividade, em face do interesse social. Pois bem, neste vídeo o que nós vamos ver? Basicamente isso. Quais são os pilares do regime jurídico administrativo? O que sustenta esse regime jurídico administrativo que é aplicado à administração pública, certo? O primeiro pilar do regime jurídico administrativo chama-se supremacia do interesse público sobre o particular. São as prerrogativas, são os privilégios da administração pública em relação ao particular. Gente, eu vou dar um exemplo depois que eu falar desses pilares que vai esclarecer essa situação para nós, tá? Então, o que é essa supremacia do interesse público sobre o particular? É a seguinte situação: existindo um conflito entre a administração pública e o particular, em regra, prevalece o interesse da administração pública, prevalece o interesse da coletividade, porque quando a gente fala em administração pública, o que a gente tem que entender? Que, em regra, a administração pública está lá defendendo o interesse da sociedade, o interesse da coletividade. É para isso que existe a administração pública, certo? Nós elegemos os nossos governantes para eles administrarem todos os nossos direitos, o patrimônio público, todos os serviços que nos são oferecidos, tá? Então, quando a gente pensa em administração pública, a gente tem que entender o seguinte, que ela está lá trabalhando em prol da coletividade, em prol da sociedade. Não é sempre isso que acontece, porque nós temos alguns administradores que eles fazem tudo, menos trabalhar em prol nosso, em prol dos administrados, mas deveriam fazer isso. Então, por que existe a supremacia do interesse público sobre o particular? Por que é o pilar do regime jurídico administrativo? Porque a administração pública ela existe para nos representar. Quando a gente fala em administração pública, a gente fala em interesse social, interesse coletivo. Por isso que um dos pilares do regime jurídico administrativo é a supremacia do interesse público sobre o particular. Ou seja, o interesse da coletividade ele se sobrepõe ao interesse particular, certo? Outro pilar do regime jurídico administrativo é a indisponibilidade do interesse público, ou seja, são as sujeições, as regras em que a administração pública tem que seguir, certo? Eu disse isso em vídeos anteriores. O administrador público só pode fazer o que a lei determina, certo? Nós, administrados, podemos fazer o que a lei não proíbe. Já o administrador público, ele só pode fazer o que a lei determina. Ele não pode tomar uma decisão, tomar uma medida porque ele quer, sem embasamento legal. O administrador público ele tem que seguir à risca o que a lei determina. Ou seja, são as sujeições que o administrador público tem que seguir, certo? Então vamos lá. A administração pública ela tem um privilégio, são as prerrogativas, supremacia do interesse público. Só que também ela tem que seguir regras. O interesse público ele não é indisponível, certo? Ela tem que seguir algumas regras previstas no nosso ordenamento jurídico, tá? E por que eu disse do exemplo que eu falei para vocês que vai matar essa situação? Vamos falar um pouquinho agora sobre a desapropriação. Para isso, eu vou até pegar aqui e vou ler o artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal. O que o artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal fala? A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou atividade pública
ou interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. O que a gente entende por esse artigo, gente? Vamos lá. Eu tenho um bem, certo? Um bem imóvel, e esse bem imóvel só está localizado em uma região da minha cidade. E nessa região, o município resolveu realizar uma obra, sei lá, aumentar uma via lá, aumentar uma via pública, tá? Para melhorar o trânsito da cidade, tá? Se ficar caracterizado a necessidade, o interesse social dessa desapropriação, por quê? Porque vai melhorar o trânsito, o trânsito desse município, que vai melhorar o fluxo de veículos desse município, a administração pública pode ir lá, mesmo que eu não queira, tá? Eu não quero que meu imóvel seja desapropriado, eu não quero porque não é o meu desejo nesse momento, mas se existir um interesse social, a necessidade pública, a administração pública pode ir lá e desapropriar esse bem. Ela pode retirar essa propriedade desse bem do particular. Ela pode fazer isso. No entanto, ela pode fazer isso mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Tá? Então, qual que é a supremacia, qual que é o benefício, qual que é o privilégio da administração pública nesse caso da desapropriação? Ela tem o privilégio, ela tem a prerrogativa de desapropriar um imóvel de um particular, de retirar a propriedade deste imóvel de um particular, de um administrado. Mas quais são as sujeições? Tem que estar explícito o interesse social, o interesse da coletividade e tem que ser mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Então, deu para entender? Olha, supremacia do interesse público, as prerrogativas, os privilégios da administração pública, ela pode ir lá e desapropriar esse imóvel, ela pode retirar a propriedade desse imóvel de um particular. Só que quais são as sujeições nesse caso? Tem que ser comprovado o interesse social, o interesse da coletividade e tem que ser mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Então, temos as prerrogativas e temos as sujeições que a administração pública tem que cumprir. Deu para entender? Esse exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo nessa aula que nós conversamos sobre o regime jurídico administrativo, que é um exemplo que dá para a gente levar para o resto da vida. Tá? É um exemplo prático que resolve nosso entendimento sobre os pilares do regime jurídico administrativo. Prerrogativas, só para relembrar mais uma vez, a administração pública ela pode desapropriar um imóvel de um particular, mesmo que esse particular não queira. Ela pode fazer isso, desde que esteja sujeições explícitos, caracterizados o interesse social, o interesse da coletividade e desde que exista justa e prévia indenização em dinheiro. Então, no exemplo que eu dei, ela foi lá, desapropriou o imóvel meu, demoliu para aumentar a via pública lá, para melhorar o trânsito da cidade. Então, ela demonstrou, explicitou que aquela demolição, que aquela desapropriação, ela era importante, porque naquele local foi construída mais uma via pública, mais uma rua, e isso daí melhorou o fluxo do trânsito da cidade. Tá? E isso se deu com base nessa supremacia do interesse público sobre o particular. Tá? Eu posso até não concordar, lembra, sistema inglês, eu posso questionar essa decisão, esse ato administrativo na justiça, mas se estiver demonstrado o interesse social e o interesse da coletividade, e se estiver demonstrado o pagamento de justa e prévia indenização, provavelmente eu não vou ter muito êxito na justiça, mesmo podendo procurá-la, porque justamente em razão desse pilar, desse princípio, dessa posição vertical da administração pública com o particular, tá? Que é a supremacia do interesse público sobre o
particular, certo? Tranquilo, gente? Então aqui para a gente finalizar o regime jurídico administrativo, eu separei aqui uma classificação de interesse público, porque eu acho importante aí no decorrer da nossa caminhada do estudo do direito administrativo. O interesse público, ele pode se dividir em interesse público primário e interesse público secundário. Mas como assim, professor? Quando que ele é interesse público primário e quando ele é interesse público secundário? Nós vamos pensar em interesse público primário no interesse fim, é o interesse da sociedade em si. São aquelas políticas públicas voltadas ao bem-estar social, saúde, educação, transporte. Veja, é o interesse fim, tá? É o interesse público fim. É o que a administração pública tem que oferecer ao administrado: saúde, educação, transporte, segurança, tá? Por isso que nós também chamamos o interesse primário de interesse fim. Já o interesse secundário, ele é conhecido como interesse meio. Por quê? A gente costuma dizer o seguinte, que é o meio utilizado pela administração pública para chegar ao interesse fim. E nós vamos entender isso. É o interesse da administração pública, é o meio pelo qual a administração pública se utiliza para chegar ao interesse fim. Tá? Vamos pensar numa situação de segurança. Como é que a administração pública oferece mais segurança em regra para nós administrados? Contratando policiais, equipamentos para esses policiais. E como que ela faz isso? Por exemplo, como é que ela contrata um policial em regra? Através de concurso público. Então, o concurso público é o meio pelo qual a administração vai oferecer a segurança, que é o interesse fim. Tranquilo, né? Outra situação legal de a gente entender e de se justificar, inclusive, é o regime de precatório. A administração pública, diferente do particular, dependendo do valor da condenação, ela não vai ter que pagar de cara uma condenação judicial. Nós particulares, em regra, numa ação de execução ou uma fase de cumprimento de sentença, vamos falar do cumprimento de sentença, nós somos intimados para pagar em 15 dias o débito lá, o valor da condenação, sob pena de multa e honorário de sucumbência nessa fase de cumprimento de sentença. Então, se em 15 dias eu não pago, tem uma multa de 10% e mais honorário de sucumbência na fase de cumprimento de sentença. A administração pública, dependendo, cada estado, cada município não tem um valor específico, mas quando ultrapassa o valor das requisições de pequeno valor, esses débitos, essas condenações são pagas através de precatórios, que nada mais é do que a postergação desse pagamento. Tá? Eles vão pagar de acordo com o orçamento deles. Óbvio, tem lá o regime de precatórios, tem um estudo específico do regime de precatório, mas o que a gente tem que entender agora que a administração pública ela posterga esse pagamento. E por que ela pode postergar? Justamente que se ela pagar todas as condenações que ela sofrer na esfera judicial, ela não vai conseguir oferecer esse interesse fim, porque vai faltar verba. Tá? Então ela pode postergar com base nessa supremacia do interesse público, porque se ela sair pagando todo mundo, como um particular tem que pagar, ela não vai conseguir, não vai sobrar grana para ela oferecer esse interesse fim, que seria saúde, educação, transporte, segurança. Tá ok? Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos começar a falar dos princípios, os explícitos e os implícitos, tá bom? Um abraço, gente!